Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Lição 26, livro do texto, capítulo 3, A Percepção Inocente. Mergulhamos mais um pouco na profundidade desse livro que nos inspira tanto. A gente está lendo hoje o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O primeiro é expiação sem sacrifício, seguido do segundo, milagres como percepção verdadeira. 1. Expiação sem sacrifício. Ponto 1. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabelece expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista como uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada que surgiu da projeção tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? A gente vai agora entrar numa percepção, num aprendizado, num conhecimento muito profundo que modifica muito tudo aquilo que a gente aprendeu durante anos de cristianismo. E olha que bonito, ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer o equívoco de entender esse equívoco de achar, de compreender a crucificação de forma errada. Então o livro vai decodificar isso pra gente. A gente, com certeza, em várias religiões, a gente tem medo de Deus, né? Uma compreensão totalmente fundada na punição. E essa questão de como poderia ser assim, eu sempre me questionei. Provavelmente você que está me ouvindo também. Sempre olhei e falei, mas gente, será que Deus, que é amor, seria... Está correta essa interpretação, esse entendimento, né? Aquela pergunta que o livro que nos coloca, tem que haver um outro jeito. Ponto 2. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tem que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: isso fere a mim mais do que ti. E sente-se exonerado ao bater em uma criança. Você pode acreditar que o pai realmente pense desse modo? O nosso pai maior, né? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça
da tua mente. Eu não fui punido porque você foi mal, né? Aqui é Jesus falando, né? Esse livro é codificado com a ideia de que Jesus trouxe essas mensagens. Eu não fui punido porque você foi mal. Essa ideia de, Jesus passou por tudo isso para que ele livrasse dos nossos pecados. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Ponto 3. A declaração "a mim pertence a vingança", diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribuiu o seu próprio passado mal a Deus. O passado mal, entre aspas, tudo entre aspas o mal, né? Nada tem a ver com Deus. Ele não criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda os teus defeitos maus contra você. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-se de reconhecer como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente dessa projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. Olha o quanto de coisa que vai tirar da nossa caixa de conhecimento cristão do passado. É também por isso que de tempos em tempos você pode acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se você desejar. Ontem eu tive uma conversa, uma live, onde eu falo sobre essa possibilidade até da gente interpretar o amor de forma errada, por conta dos erros que a gente vem acreditando há tanto tempo. Então, assim, até acreditar que Deus está te dirigindo equivocadamente, que a consciência crística, que o universo está te dirigindo equivocadamente por conta de onde se baseiam as suas crenças, desculpa. Se você acredita em sacrifício no sentido mais punitivo e no mal que você tem que limpar e nas coisas ruins que você era, com certeza você vai distorcer a forma que é o amor. E vai ter medo, porque você acha que merece punição. Ponto 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo. E pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso até mesmo com teu Pai no céu, como teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Ou seja, isso se aplica a você, meu bem. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. Isso resulta na rejeição de que o professor oferece. Do que o professor oferece, né? A rejeição do que... Aterrorizar é atacar. Isso resulta na rejeição do que o professor oferece. Quer dizer, a gente só vai se aterrorizar e atacar quando a gente vê que o que o professor está oferecendo é muito difícil, muito ruim. O resultado vai ser o fracasso do aprendizado. Ou seja, dessa forma a gente não aprende de verdade. Olha que coisa bonita, o sacrifício é totalmente desconhecido para Deus. E ele surge do medo. E pessoas assustadas podem ser perversas. Olha quanta profundidade. Ponto 5. Referiram-se corretamente a mim como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estarão em conflito, mas naturalmente em paz.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. A noção de fé com força, a noção de entrega com força, a noção de confiar em Deus com força. Ponto 6. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiros amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados no mundo, no sentido que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades, é perfeitamente clara, porque existe na luz. Só as tentativas de amordalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. Ponto 7. A expiação em si não irradia, ó irradiantes, nada além da verdade. A expiação só irradia a verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano. É dela, e dela, aliás, apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. Se surgisse de qualquer outra coisa, né? Ou seja, vem da perfeita inocência. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal. E o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas de escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se você puder aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprender com muitas lições menores. Você é liberado de todos os erros, se acredita nisso. Olha que bonito dizer que a inocência é sabedoria, porque a inocência não é burrice, não é, ai que tolinho, que inocente. A inocência é, eu estou conectado com a verdade. Nada pode destruir a verdade, então ela vira força. Então ela não está ciente do mal. Numa forma quântica disso, eu não dou voz ao mal. Eu sei que só existe a verdade, porque o mal não existe no sentido mais profundo. Ele existe nas nossas percepções equivocadas e na nossa ideia de que tem que se proteger, que tem que machucar. É toda uma série de conexões erradas e enganosas. Então, quando a gente escolhe se conectar com fé e entrega no bem maior e na verdade maior e no amor, essa perfeita inocência, que a expiação todo momento traz a gente, ou seja, limpa, limpa, limpa e conecta, vai mostrar que nada pode destruir a verdade. Então a expiação vem a ser a lição perfeita o tempo inteiro. A lição do professor maior, corrigindo no caminho. Ponto 8. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente do seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconhece que a expiação não o sacrifício é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que seus altares são verdadeiramente radiantes. Olha vocês aí. Olha, gente. Voltando só nesse símbolo para finalizar. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo.
tende piedade de nós. Espero que esteja no tom correto. Mas aqueles que representam, olha só, o leão e olha o símbolo da inocência. Só para a gente finalizar. O leão e o cordeiro, deitados um do lado do outro, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma mente pura conhece a verdade, e é essa a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência com a força, não com fraqueza. Milagres como percepção verdadeira. Ponto 1. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheça que teu pensamento será errado até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensar que pode. Eu acho muito interessante quando o curso em Milagres fala sobre a escuridão, que a gente está tão acostumado a validar a escuridão, né? Como tenha medo da escuridão, no sentido de ficar alerta, ficar atento, porque o mal isso, o mal aquilo, e ele vai decodificando e nos mostrando que a gente pode acreditar na escuridão ou na luz, mas acreditar na escuridão é o nada. Firme compromisso com a escuridão ou com o nada é impossível. Ponto 2. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a serem bastante tolos às vezes, enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que você nunca percebe de forma equivocada e sempre vê verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que você nunca vê o que não existe e sempre vê o que existe. Até a gente chegar lá, a gente utiliza o conceito para nos fazer caminhar. Ponto 3. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, você está testando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referência baseado no milagre. Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que tu crias com a mesma vontade tem qualquer existência real. Isso então é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Esse capítulo está muito claro, né? Que a gente percebe quando decide estar na confiança da inocência, a gente não desconfia da outra pessoa, a gente vê a pessoa com os olhos da mente certa, da mentalidade certa, percebendo tudo como é. Se nada a não ser a verdade existe, um modo de ver da mentalidade certa é o nada. Né? O modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição, desculpa. A mentalidade certa só enxerga a perfeição de tudo, ou seja, tem uma visão como a de Deus e cria como Deus. Ponto 4. Você tem medo da vontade de Deus porque tem pensado a tua própria mente, tem usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre.
A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada, e a vontade não é livre para ser ir a si mesma. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e do seu pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Olha só que interessante. Eu mesma, em muitos momentos nesse livro, pude ver que eu tinha exatamente essa crença. Medo da vontade de Deus, porque eu uso a minha mente para dizer que Deus é uma coisa que não é. Que Deus vai me trazer coisas ou me fazer viver coisas que são muito difíceis ou muito punitivas, porque a punição é necessária, enfim. Então a mente só pode criar de forma errada quando acredita que não é livre. Então a gente está o tempo inteiro acreditando que a gente não é livre para optar, a gente não é livre para agir, a gente não é livre para escolher o trabalho certo, a gente não é livre para escolher a pessoa que tem mais a ver com a gente não é livre para escolher as atitudes mais certas. Então isso vai criando toda uma distorção. Ponto 5. Nada pode prevalecer contra o Filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos do seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Nada pode ficar contra a gente se a gente entregar o espírito nas mãos do Pai Maior, da Mãe Divina, do poder universal. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são um na mente de uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes, porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E nessa parte é um ponto muito elevado, né? Que pra gente de repente fica distante, mas a gente precisa ter esse conceito. Que nada pode ficar entre a gente e a entrega do Espírito. Sabe aquela coisa, Senhor, seja feita a tua vontade? A mente vai despertar do sono nesse momento. E a gente vai estar na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só vontade. Ponto 6. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que deposita nelas e investir somente no que é verdadeiro. Não pode fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se está disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebe, deixa que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aquele que vive no erro e no vazio jamais pode achar a consolação duradoura. Se percebe verdadeiramente, está cancelando percepções equivocadas, em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque vê tais como são. Se você oferece a tua aceitação da sua verdade de forma que possa aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. Então, a partir daqui, muita coisa da sua vida você provavelmente viu que não estão legais. Provavelmente aquelas coisas que você tinha dúvida que não estão legais, e vai manifestar nas coisas práticas, como sua maneira de agir com os outros, a sua maneira de se amar e de se enxergar, a sua maneira de escolher o seu trabalho, o seu relacionamento, as suas atitudes diante das coisas que você faz de hobby, por exemplo, para onde eu vou, que tipo de energia que eu capto, qual o tipo de vida que eu levo, os seus hábitos, seus vícios, suas posturas. E aqui fala o seguinte, que o caminho para corrigir distorções é retirar a fé que você deposita nas coisas que são distorcidas. E investi-la somente no que é verdadeiro, quer dizer, começar a investir a sua fé, a sua crença, a sua energia naquilo que você sabe que tem que corrigir, que tem que deixar para trás, que tem que simplesmente ajustar a rota. Né? Ajustar a rota.
Fim da leitura de hoje do texto. Lição 26 da leitura do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol, que carinhosamente falo com vocês diariamente. Parte 1, lição 26. Respira fundo para que você possa assimilar essa lição com o seu coração e com sua mente certa. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. É sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não é invulnerável, né? Isso é óbvio. Você vê o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque você acredita que realmente pode atacar. E o que pode surtir efeito através de você também tem que surtir efeito em você. É essa lei que, em última instância, te salvará. Mas está usando-a equivocadamente agora. Portanto, tem que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-las contra eles. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terá medo do ataque. Então, assim, uma coisa interessante que é o seguinte: o que pode surtir efeito através de você também tem que surtir efeitos em você. Então, se eu ataco, eu sou atacado. Se eu fico com raiva, eu me enveneno, né? Se eu emito tristeza para o outro, eu sinto triste. Então, essa lei, né, que em última instância vai te salvar. Mas a gente está usando ela equivocadamente agora. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terá medo do ataque. E se tem medo do ataque, tem que acreditar que você não é invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que seja vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos, eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. A gente sempre ataca a nós mesmos primeiro ao atacar algo ou alguém, ao nos protegermos de algo ou de alguém, ao reagir de algo ou de alguém, a algo ou alguém. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável na sua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento que sempre ataca primeiro a ti mesmo. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença de que você é vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de você mesmo. E por acreditar neles, já não pode acreditar em você mesmo. Uma falsa imagem de você veio tomar o lugar do que é. Olha que interessante isso. A hora que eu me protejo, a hora que eu ataco a mim mesma também. Então, você atacando, você ataca você mesmo. Quando é ataque, é reação, né? Qualquer reação, qualquer senso de ficar se protegendo do mundo e das pessoas, e que é ataque, né? Se os pensamentos de ataque fazem com que a gente acreditar que a gente é vulnerável, a gente vai estar enfraquecido diante da gente mesmo. Quer dizer, se a gente precisa se proteger é porque a gente é fraco. A gente não tem força real. A gente não é um ser luminoso da criação divina, poderoso e invulnerável. A gente é uma coisinha que coitado de nós, nos nossos próprios olhos. Então, a gente ataca a nossa percepção da gente mesmo, uau. E acaba que a gente acredita nisso e não pode acreditar em nós mesmos. Então a gente passa a não acreditar na gente e acredita mais que a gente que a gente é totalmente fraco e vulnerável. Uma falsa imagem de você, da gente, vem tomar o lugar do que nós somos. A prática da ideia de hoje nos ajudará a compreender que a vulnerabilidade
ou a invulnerabilidade é o resultado dos seus próprios pensamentos. Nada exceto os teus pensamentos podem te atacar. Nada exceto os teus pensamentos podem te atacar. Nada exceto os teus pensamentos podem fazer pensar que é vulnerável. E nada exceto os teus pensamentos podem te provar que isso é assim. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Mas não diminua mais que isso. Então é de 1 a 2 minutos, mas o ideal é 2 minutos. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, ou seja, você vai lá primeiro, meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Em seguida, você fecha os olhos e faz uma revisão das questões não resolvidas, cujo resultado estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, de tormento, de raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente nos teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não será capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, porque você deve dedicar a cada um mais tempo do que você fazia normalmente com os outros exercícios. A ideia de hoje deve ser aplicada da seguinte forma. Primeiro você vai citar a situação. Eu estou preocupado com, ou eu estou com medo de, eu estou com pressentimento de, eu estou com raiva de. E aí você vai citar o quê? Eu estou preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou preocupado com fulano, eu estou preocupado com as condições climáticas, eu estou preocupado com o Covid, eu estou com medo de ser atacado por uma doença séria, eu estou com medo do acidente de carro com meu filho. Coisas que a gente se preocupa, aquelas imagens que nos atormentam. Em seguida, rever todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, que diz, por exemplo, eu estou preocupado com, vamos lá, estou preocupado com dinheiro, ou estou preocupado com não conseguir realizar meu propósito, que é algo muito recorrente aqui. Tenho medo de que aconteça. Aí você vai falar, tenho medo de que tananã aconteça. Então, tenho medo de que eu não consiga ser uma pessoa realizada. Eu tenho medo de que eu chegue num plano espiritual e não tenha cumprido minha missão. Eu tenho medo de não ser inspiradora para os meus filhos. Eu tenho medo de ser uma pessoa frustrada para sempre. Eu tenho medo de fazer isso e não conseguir ganhar o suficiente para me sustentar. Eu tenho medo de ser julgada pelo que eu vou fazer. É um exemplo. Se estiver fazendo os exercícios adequadamente, você vai ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que você usar, e possivelmente mais. É muito mais útil examinar por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número. À medida que você continua a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente achará alguns deles, especialmente aqueles que vão te ocorrer na parte do final, menos aceitáveis, tipo assim, não tenho medo disso nada, só estou pensando isso aqui. Mas tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível. Depois de ter citado cada resultado do qual tenha medo, diz a ti mesmo, esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para você mesmo mais uma vez. Aí no final você vai falar, meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Fim da leitura do exercício de hoje.